If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, na verdade, aí um extra, mas um extra muito importante para vocês, que estão no terceiro ano, que vão fazer vestibular, aí a proposta de hoje é responder algumas questões junto com vocês, tá? Ao invés de passar os exercícios para vocês responderem sozinhos, a proposta de hoje, então, é que a gente responda juntos, que a gente leia aí essas questões e tente discutir essas alternativas, tá? Nas últimas aulas, nós estamos vendo a Quarta República Brasileira. Nós já falamos sobre Dutra, falamos sobre o governo do Getúlio Vargas e na última aula eu enviei para vocês um vídeo que não é meu, mas que eu indico muito, que é um canal que eu gosto bastante, que fala sobre esse período de transição entre o governo do Getúlio Vargas, após a sua morte, e até a chegada aí do governo de Juscelino Kubitschek, de JK. É um período conturbado da história brasileira, em que o Café Filho, o vice de Getúlio Vargas, entra no governo, mas é um período aí de transição, existe toda um padrão do que tenha sido o mundo após a morte de Getúlio Vargas. Então eu trouxe aqui para vocês uma série de exercícios sobre o governo do Getúlio Vargas para a gente responder juntos, tá? Vem aqui comigo para a gente entender. Então nós vamos responder aqui algumas questões no Google Forms mesmo, que vocês já estão acostumados, já estão habituados, a responder. Olha só, questões sobre o segundo governo de Getúlio Vargas. Vamos responder primeiro, aqui é uma questão da SES Gran Rio, eu trouxe de várias outras universidades e a última que nós vamos responder é uma questão do Enem, bem estilo tradicional mesmo, do Enem, uma questão grande, que parece ser complexa, mas que na verdade é super fácil, tá? Vamos ler aqui. A eleição em 1950, de Getúlio Vargas, para um novo mandato presidencial, apresentou um dos momentos mais representativos do chamado Estado populista. Porque Vargas, vamos pensar aqui inicialmente, antes da gente responder, sobre esse conceito do Estado populista, O que é ser populista? Lá na primeira parte, sobre a Quarta República, dos nossos vídeos da Quarta República, nós trabalhamos um pouquinho sobre esse conceito, com esse conceito. Populismo é aquele político, um político populista é aquele que entra em contato, que busca esse elo de ligação com a população. É um político carismático e a representatividade maior desse conceito populista para a política brasileira desse período é, sem sombra de dúvidas, o Getúlio Vargas, que vai buscar o apoio dessa camada popular, principalmente dos trabalhadores, que era aí já o seu público desde a era Vargas, tá? Então, isso aqui é populista. Então, nessas eleições de 1950, dentro desse Estado populista, o que Getúlio Vargas, então, buscava nessas eleições, Então, a primeira alternativa. For eleito com o apoio da grande capital conservador, interessado em conter o avanço das camadas populares e a entrada de capital estrangeiro, é justamente o oposto, O Getúlio Vargas, ele vai lidar com essa camada popular e, ao contrário de Dutra, que abriu inicialmente, as portas do Brasil para esses investimentos desse capital estrangeiro, ele vai adotar uma política mais nacionalista, Lembra que eu falei para vocês que a sua política econômica é nacional desenvolvimentista, falando sobre o intervencionismo, inclusive, tá? Letra B. Então, não é a letra A, Letra B. Inverteu a política econômica que vinha sendo seguida pelo governo Dutra, liberando as importações e a remessa de lucros para empresas estrangeiras. É justamente o contrário, nós acabamos de falar sobre isso,
Letra C. Buscava o apoio das massas populares para os seus programas econômicos, através de suas ligações com o movimento trabalhista. Até agora, essa é a questão que mais tem a ver com o que a gente viu, com o que a gente estudou de Getúlio Vargas, né? Essa busca aí por esse elo de ligação com essa classe trabalhadora, né? Para poder alcançar aí essa vitória, tá? Letra C. Esvaziou em definitivo o partido que lhe fazia oposição desde o Estado Novo, ao derrotar o candidato da UDN. Olha só a questão aqui, os pegas, né, que eles costumam colocar nessas questões. Esvaziou por definitivo a UDN. Não, ele derrota um candidato da UDN, que é o Eduardo Gomes, nessas eleições, mas ele não esvazia, né, essa UDN, até porque a UDN vai continuar sendo um partido de oposição ao governo de Getúlio Vargas durante todo esse período. Lembra lá do Carlos Lacerda, que nós conversamos e que vocês assistiram um filme lá, né, do Getúlio, que mostra toda essa articulação política do Carlos Lacerda, que era da UDN, para derrubar aí o Getúlio Vargas, tá? Então, não é a letra D. Letra E. Foi beneficiário do clima de conciliação nacional, reunindo todas as forças políticas aterrorizadas pela Guerra Fria. Não houve uma conciliação nacional, né? Existiam esses partidos políticos, a UDN, por exemplo, que, como eu falei, era a principal opositora. Né? Essa questão aqui, essa alternativa da letra E, na verdade, bem confusa, né? Não tem como nem confundir em relação, principalmente, à pergunta. Tá? Então, a resposta certa dessa questão é a letra C. Segunda questão. Em seu segundo governo, Getúlio Vargas sofreu uma forte pressão política por parte dos setores conservadores da sociedade. O principal partido que polarizou esta oposição foi a União Democrática Nacional, a UDN, que tinha como mais destacado líder, não precisa nem ler as alternativas uma por uma aqui com vocês, né? Que aqui já ficou bastante claro, né? Ficou muito claro quem era esse maior opositor de Getúlio Vargas. Como eu disse, a gente acabou de falar sobre ele, mas vocês viram tanto na aula quanto no filme que o maior opositor de Getúlio Vargas era o Carlos Lacerda, tá? Portanto, a alternativa correta, letra D dessa questão. Próxima questão, PUC do Rio de Janeiro. Traz um texto com algumas alternativas para a gente analisar. Vamos ler. Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de longa jornada. Ai, que dá para ler, inclusive, com a voz, né? Parece que escuta a voz aqui do Getúlio Vargas lendo esse discurso aqui muito semelhante ao que foi proferido lá no Dia dos Trabalhadores, né, de 1º de maio. Eu coloquei lá na nossa última aula, eu linkei para vocês, inclusive, esse vídeo. Coloquei um trecho e acho interessante que se houver necessidade, vocês retornem a esse discurso, porque ele é muito emblemático dessa característica populista do Getúlio Vargas. Preciso de vossa união. Preciso que vos organizeis solidariamente em sindicatos. Preciso que formeis um bloco forte e coeso ao lado do governo. Preciso de vossa união para lutar contra os sabotadores, para que eu não fique prisioneiro dos interesses dos especuladores e dos gananciosos em prejuízo dos interesses do povo. Getúlio Vargas, no Estádio Vasco da Gama, em 1º de maio, em 1951. Considere o segundo governo de Getúlio Vargas, 1951 a 1954. E com base no trecho acima, examine as alternativas. Primeira alternativa. Vargas dirige-se aos trabalhadores do Brasil, urbanos e rurais, beneficiários da legislação trabalhista implementada durante o primeiro governo. Essa primeira alternativa aqui vem para confundir geralmente os vestibulandos, porque essas leis trabalhistas, elas diziam respeito aos trabalhadores urbanos e não aos trabalhadores rurais, tá? Existe aí
uma diferença entre essas leis trabalhistas, não existia ainda para esses trabalhadores rurais, ainda não alcançavam. Então, o Getúlio Vargas, ele está falando para essas pessoas, aqui para os trabalhadores, ele está falando para os trabalhadores urbanos e não para os rurais. Então, essa primeira alternativa é falsa, tá? Segunda, o tom de apelo para que os trabalhadores se unissem ao lado do governo evidencia a busca pelo apoio popular frente à oposição de setores militares e do empresariado brasileiro ligado ao capital internacional. Essa alternativa é verdadeira. Ora, pois, o Getúlio Vargas, ele estava enfrentando aí, né, esses militares, que até então é interessante perceber, inclusive, como que essa relação entre o Getúlio Vargas e os militares vão mudando ao longo de todo o período em que ele vai estar no poder, né? Afinal de contas, com o apoio desses militares, ele foi colocado no poder, mas com o apoio desses militares, ele foi tirado do poder, né? Lá em 1945, por exemplo. Tá? Então, ele enfrentava essa oposição desse exército inicialmente nessas eleições e enfrentava também a resistência do empresariado brasileiro que se beneficiava com essa entrada de capital estrangeiro que acontecia lá no governo Dutra e que era contrária, né? A proposta do Getúlio Vargas era contrária a isso. Tá? Então, essa alternativa é verdadeira. 3. Sobre a união dos trabalhadores para lutar contra os sabotadores, Vargas está fazendo alusão aos comunistas que pretendiam assumir o poder no Brasil naquela época. Gente, pelo amor de Deus, né? Essa daqui tá mais falsa do que as suas amigas aí. Sacanagem, brincadeira. É falsa. Por que ela é falsa? Não existia que força nenhuma desses comunistas, não existia pretensão nenhuma para dar um golpe e se colocar no poder, tá? E esses comunistas. Então, essa alternativa é falsa. Número 4, né? Alternativa 4. Ainda que se apresente como garantidor dos interesses do povo, defendendo a ampliação da legislação trabalhista, Vargas enfrenta reivindicações dos trabalhadores, então atingidos pela alta do custo de vida. E é isso, lembra que eu falei para vocês lá na aula de Vargas, que o Vargas, inclusive, ele vai enfrentar várias greves, né, desses trabalhadores que vão querer cada vez mais direitos, que vão estar aí sendo prejudicados por conta da falta de aumento salarial, né? Desde 1943, se eu não me engano, não havia aumento salarial e a inflação crescia. Isso faz com que diminua, então, o poder de compra dessa população trabalhista. E isso vai fazer com que eles empreendam várias greves. Então, Getúlio Vargas faz esse discurso justamente aí para tentar captar novamente, para chamar essa população para ele, né? Esses trabalhadores. Então, analisando aqui as alternativas que a gente precisa marcar, verdadeiras são as questões 2, né, as afirmativas 2 e 4. E isso que traz pra gente é a letra C. Próxima questão. Vargas preparou cuidadosamente o terreno para concorrer à presidência em 1950, tomando outras providências além de estabelecer como um populista, como prestar atenção à tarefa pragmática de conseguir o apoio de grupos políticos poderosos. Essa é uma citação de um livro aí de Thomas Skidmore. De acordo com o texto acima, qual foi a importante figura política da época, governador do estado de São Paulo, de quem Vargas havia conseguido o fundamental apoio para as eleições de 1950? Meninos, esse aqui é o tipo daquela questão que você pode não saber do que se trata, mas você consegue responder por meio de eliminatórias. No máximo, você vai ficar em dúvida aí entre duas questões. Tá? O governador do estado de São Paulo naquele período era o Adhemar de Barros e é um importante apoio político para o Getúlio Vargas nesse período, né? Com o apoio do governador, a gente sabe isso no meio político, né? Tem dessas coisas, quando uma figura política importante para aquela população, para aquele estado apoia um político, geralmente ele ganha bastante votos, né? Ganha votos daqueles eleitores que confiam naquela pessoa que indicou.
tá? Então, você confia na sua mãe, a sua mãe fala pra você, olha, eu acho que esse candidato aqui é melhor do que aquele, né? Hoje eu duvido que isso aconteça com maior frequência, mas geralmente você para pra pensar, né? Essa pessoa que eu confio tá apoiando fulano, será que vale a pena apoiar ele? Você pode não votar nele, mas você pode parar pra pensar, pra refletir, tá? Então, o governador do estado de São Paulo naquele período era o Adhemar de Barros. Talvez vocês ficassem em dúvida aqui, se vocês não soubessem quem é o governador do estado de São Paulo nesse período, vocês poderiam ficar em dúvida apenas com o Café Filho, nessas alternativas aqui, vou mostrar para vocês agora há pouco. Mas o Café Filho já era vice dele, né? Então daria pra gente descartar essa alternativa do Café Filho também, levando em consideração que ele já era o vice, tá? Olha só aqui as alternativas, como é fácil de descartar. Adhemar de Barros, que é logo a primeira, já vou marcar que eu já contei a resposta para vocês. Carlos Lacerda, não tem apoio do Carlos Lacerda, que era do UDN, era candidato opositor, né, compunha essa oposição do Getúlio Vargas. Gregório Fortunato é o carinha que é o da guarda pessoal dele, inclusive que ele, né, que vai meter o Getúlio Vargas aí naquela confusão lá do atentado da Rua Toneleiros, que a gente vai responder uma questão daqui a pouco sobre isso. O Rubem Vaz não é, porque ele vai morrer, inclusive, né, nesse atentado da Rua Toneleiros. Ele era aí parceiro, compadre do Carlos Lacerda. E o Café Filho, como eu disse para vocês, seria aí o cara que possivelmente vocês poderiam ficar em dúvida, mas não, né, já esclareço que ele era já o vice do Getúlio Vargas. Vamos para a próxima questão? Apesar das pressões e da inexistência a essa altura de uma sólida base de apoio a seu governo, Getúlio equilibrava-se no poder. Faltava à oposição um acontecimento suficientemente traumático que levasse as Forças Armadas a ultrapassar os limites da legalidade e depor o presidente. Esse acontecimento foi proporcionado pelo círculo dos íntimos de Getúlio. Esse é um trecho, né, uma afirmação do Boris Fausto, que é um importante historiador da história do Brasil. A respeito do trecho acima, qual foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo governo de Getúlio Vargas? Qual foi, gente? Qual foi? Vocês assistiram o filme, a gente já falou sobre ele, acabamos de falar, inclusive, que foi o atentado à Rua Toneleiros, né? Então, a alternativa correta aqui é a que estiver falando sobre esse atentado. Vamos ler. O vazamento da proposta de criação da Petrobras? Não tem nada, não tem a ver com isso, né? A Petrobras foi criada dentro do governo de Getúlio Vargas, talvez o aluno desatento ficaria em dúvida nisso aqui, mas não é o que vai levar a essa crise do governo de Getúlio Vargas. A nomeação de João Goulart como ministro, não, o que vai causar, o que vai impulsionar uma crise, né, contribuir para uma crise do governo de Getúlio Vargas é a proposta do João Goulart em aumentar em 100% o salário mínimo, lembra disso? Então, não o fato de Getúlio Vargas ter nomeado ele, tá? C. Escândalos de corrupção envolvendo propriedades ilegais de Vargas, denunciado pelo jornal Tribuna da Imprensa? Sim, isso é um fator que vai contribuir para essa crise do Getúlio Vargas, essa alternativa é verdadeira. Mas ela não está dentro do que o enunciado pediu. Porque o enunciado está pedindo aquele acontecimento que vai, de fato, contribuir, né, um fator, ele ainda coloca aqui na questão, olha só, suficientemente traumático, né? Então, não é um acontecimento suficientemente traumático essa corrupção de Getúlio Vargas que foi denunciada ali no jornal, tá? O que foi realmente traumático foi o atentado da Rua Toneleiros, que aí foi para a imprensa e o Carlos Lacerda fez todas essas acusações que fez com que a população começasse a ficar com o pé atrás de Getúlio Vargas e que a Marinha, o Exército começasse aí a pedir a renúncia do Getúlio. Letra D, o atentado da Rua Toneleiro, né, que organizado contra o Carlos Lacerda. Eu vou marcar que eu já falei para vocês que essa é a verdadeira, mas vamos ler a última para a gente descartar. Envolvimento clandestino de familiares de Getúlio Vargas com partidos comunistas. Que também é uma acusação que não tem fundamento nesse contexto, tá bom? Por isso a alternativa verdadeira é a letra D, que vai trazer essa questão do atentado da Rua Toneleiros, tá?
Vamos para a última questão, e é a questão do Enem, que é um pouco maior, e como eu disse para vocês, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Tá? Zuenir Ventura, em seu livro Minhas Memórias dos Outros, referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas, e nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário e uma consequência política, que atingiu os inimigos de Vargas, aparecem respectivamente em. Então, olha só, ele quer saber justamente o que está entre parênteses aqui nessa afirmação. E nunca esse adjetivo foi tão próprio, né? O inimigo mortal de Vargas, no caso do Carlos Lacerda, né? Ele quer saber, então, como essa afirmação que está entre parênteses no comentário e uma característica política que atingiu os inimigos de Vargas aparecem, então, respectivamente. Vamos ler as alternativas aqui para a gente conseguir analisar e responder. A conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Então perceba que a questão ela quer saber 2 coisas, né? Ela te pede 2 coisas. A afirmação, ela quer saber a análise da afirmação que está entre parênteses, que a gente já leu, né? O que isso quer dizer, e a consequência política que atinge os inimigos de Vargas depois do seu suicídio. Muito provavelmente, se vocês não tiverem assistido ainda o vídeo, né, que eu falei agora há pouco sobre esse mundo pós Getúlio Vargas, indico mais uma vez, tá? Porque esclarece e ajuda a responder essa questão. Com a morte de Getúlio Vargas, com o suicídio de Getúlio Vargas, qual que é o prejuízo que vai ter esses inimigos políticos dele? Ora, a morte do Getúlio Vargas vai gerar uma comoção nacional, uma comoção popular muito grande. Lembra que eu mostrei algumas fotos para vocês sobre isso? Pois é. Então, isso vai, de certa forma, abalar esses grupos opositores que vão precisar necessariamente de recuar um pouquinho, porque acaba que a morte do Getúlio Vargas faz com que subisse, né, a sua popularidade, os seus apoiadores. Professora, mas ele já morreu, mas tinha aí seus sucessores, né, tinha seus apoiadores, tinha os getulistas, então isso prejudica esses inimigos políticos e prejudica no caso, essa oposição. Tá? Aqui no começo da alternativa, fala, né, a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico, uma vez que esse Carlos Lacerda já vinha pegando no pé, né, já vinha ali denunciando a corrupção no governo de Getúlio Vargas, então ele era uma pedra no sapato do governo. Tá? Então essa conspiração toda fez com que o desfecho dessa conspiração culminasse aí nesse atentado à Rua Toneleiras e de todo o contexto que você já viu. Tá? Então a alternativa certa nessa questão é justamente a letra A que a gente já leu, mas nós vamos ler as outras, porque como eu já disse para vocês, às vezes é muito mais importante a gente entender por que as alternativas são falsas do que as alternativas verdadeiras, né? As alternativas verdadeiras são fáceis, né? São fatos, tá? Então já vou deixar marcado aqui, mas vou ler as outras. B. A tentativa de assassinato sofrida pelo jornalista Carlos Lacerda por apoiar os assessores do presidente que discordavam de suas ideias. Pelo contrário, né, o Carlos Lacerda era o grupo opositor, ele não apoiava os assessores do presidente. E o avanço dos conservadores foi intensificado pela ação dos militares, justamente o contrário, como eu acabei de afirmar para vocês. Letra C. O presidente sentiu-se impotente para atender a seus inimigos, como Carlos Lacerda, que o pressionavam contra a ditadura, e os aliados do presidente teriam que aguardar mais uma década para concretizar a democracia progressista. Não existia aqui essa ditadura, né? A ditadura varguista, ela é lá na era Vargas.
Então, essa alternativa já é falsa logo ali de cara quando fala dessa questão dessa ditadura, tá bom? Letra D. O jornalista Carlos Lacerda foi responsável direto pela morte do presidente, e este fato veio impedir definitivamente a ação de grupos conservadores. Carlos Lacerda não foi responsável diretamente pela morte do Getúlio Vargas, né? Ele se suicidou por conta da pressão popular, né? Por conta da pressão, não popular, mas a pressão dos opositores, advindas por conta do atentado da Rua Toneleiros, que foi um presente para Carlos Lacerda para ele continuar minando aí a presidência, tá? A última alternativa, o presidente cometeu suicídio para garantir uma definitiva e dramática vitória contra seus acusadores. E oferecendo a própria vida, Vargas facilitou as estratégias de regimes autoritários no Brasil. Não facilita os regimes autoritários no Brasil, muito pelo contrário. E o Getúlio Vargas, essa estratégia é muito simplista dizer que o Getúlio Vargas se suicidou só para poder garantir essa vitória, né? Isso é uma análise extremamente simplista, tá? Então, essa letra E também é falsa por conta desses dois fatores, ok? Então, questão certa aí, a letra A. Eu coloquei aqui nessa questão, nesse formulário, inclusive, sobre as respostas corretas, tá? Que é interessante, inclusive, para depois vocês conferirem as alternativas corretas que vocês colocaram nas próximas listas de exercício. Eu vou fazer dessa forma também, porque facilita aí a correção, não precisa da gente enviar depois o formulário corrigido para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, principalmente, né? São apenas algumas questões que fazem com que a gente reflita, né? Ajuda a gente a refletir, a colocar na prática aquilo que a gente aprendeu nas aulas, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, um grande beijo e até a próxima.